Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão aos comentários de vocês. Eu sempre vou ler 3 comentários aqui ou mencionar 3 comentários aqui, tá bom? Todos vocês têm a oportunidade de entrar no canal e ler ali os comentários. Eu aprendo demais com esses comentários. Um dos comentários que eu amei aqui é do Júlio César de Souza Barros, né? Forte abraço para você, irmão. Ele escreveu aqui, ó. Trabalhar na vinha do Senhor é um privilégio, não importa a hora, meu salário já foi pago pelo meu Salvador Jesus Cristo. Gratidão. O Jordan aqui também comentou sobre que Deus ele quer salvar todos os seus filhos fiéis, seja na época, desde a época de Adão até os dias de hoje, né? Gratidão também pelo comentário. E a Souli Lima também, ela comentou aqui, né, que ela é membro da igreja desde 94, né, mas quem se batiza agora, o contrato é o mesmo, né, para herdar a vida eterna. E aí ela coloca aqui, né, é perseverar até o fim, ou seja, chegar até o fim da colheita. Esse é o importante, né? Gratidão pelos comentários de vocês. Hoje a gente vai estudar aqui Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, o Salvador começa uma parábola aqui, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 8 ali, ele já tinha contado uma parábola acerca de perseverar na oração. E aqui, essa parábola fala que não somente perseverar, mas também, agora ele está ensinando sobre como nós devemos orar, né? Qual é uma oração válida ao Senhor aqui. Então ele começa aqui, ó, versículo 9. E contou também esta parábola a alguns de que si mesmo confiavam em sua justiça e desprezavam os outros. Então aqui o propósito dessa parábola é mostrar que algumas pessoas confiam em si mesmo, né? E aí ele vai mostrar o exemplo de 2 orações diferentes aqui e a oração que o Senhor recebe, tá bom? Então aqui são aquelas pessoas que acham, né, que suas obras são justas e assim por diante. Então é daqueles que confiam em si mesmo. O versículo 10 diz assim, ó, já começa a comparação. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Então ele pegou 2 pessoas completamente diferentes. Os fariseus, eles eram muito legalistas na lei, eles cumpriam cada ritual da lei ali, guardando ali os mandamentos de acordo com a letra da lei, tá bom? E por outro lado, o Senhor escolhe a oração aqui de um publicano, tá bom? O publicano era aquele coletor de impostos. Todos os judeus não gostavam dele porque eles eram trabalhadores de Roma e o trabalho deles era coletar impostos, né, taxas para Roma. E além disso, o salário deles, eles podiam cobrar a mais nessas taxas e assim então eles ganhavam e tiravam o próprio salário. E todos os judeus tinham eles ali como traidores da pátria e também como pessoas que enriqueciam porque abusavam, né, do poder dele. Essa era a mentalidade deles aqui na época, né? Então o, fa o fariseu, por um lado, é o líder religioso. As pessoas, se você estivesse vendo, né, naquela época, um fariseu orando e um publicano, você ia falar, não, o fariseu vai ser salvo, né? É o crente aqui, né? É o pastor. Enquanto o publicano não, né? Era aquela pessoa que era tida como o dos piores dos pecadores ali. Bom, então o Senhor faz o contraste entre esses dois aqui, o fariseu e o publicano, né? Aqui diz, os dois subiram ao templo, né? Aqui mostra o costume deles de ir ao templo para fazer oração. Isso é muito importante, tá bom? Por exemplo, nós podemos orar em qualquer lugar, né? Deus ele ouve as nossas orações, os nossos pensamentos em qualquer lugar, né? Mas se você tiver que pedir algo para o seu pai, né? Vamos supor, o seu pai terreno mesmo. Se você puder fazer uma ligação, mandar uma mensagem do WhatsApp, ele vai atender você, ele vai te responder. Mas penso eu, né, que se é algo importante você ir pessoalmente falar com ele, vai ser muito melhor de você estar conversando diretamente com o pai. Então, aqui mostra que os judeus eles iam até o templo para orar. Tá bom? Importante dizer que não era dentro do templo, era no pátio ali que eles faziam essas orações, tá bom? Mas eles iam até o templo. Eu acho muito interessante e é até um convite, né? Se você está orando por algo há muito tempo, está buscando uma bênção, talvez a resposta esteja dentro do templo. Talvez lá, diretamente com Deus, você possa receber a sua resposta, tá bom? Então vamos lá. Ele fala aqui do fariseu e o publicano.
O versículo 11 diz assim: O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e ainda não sou como um destes publicanos, né? Então veja que o fariseu, a oração dele aqui, ele estava em pé e orava consigo. No grego aqui, orava consigo mesmo, né? Significa que ele estava orando para si mesmo. Veja que ele está exaltando a si mesmo, né? Ele está falando das obras que ele faz. Ele fala: olha, eu não cometo adultério, eu não roubo. Todas essas coisas são válidas, sim, mas ele está testificando de si mesmo, tá bom? Veja que ele está achando que é meritório, né? Que é por merecimento que ele vai receber o céu. Aliás, a gente vai ver na oração do fariseu aqui que ele não pede perdão pelos pecados. Todo mundo tem pecado. Aliás, o fato dele não pedir perdão pelos pecados já indica que ele achava que ele não tinha pecado, né? E que ele se achava melhor do que outras pessoas. Porque na oração dele, ele começa a fazer esse tipo de comparação, né? Ele fala, nenhum desses pecadores, né? Aqui, ó, no versículo 11, né? Nem ainda como este publicano, ele se compara com o publicano para dizer que ele é uma pessoa melhor do que o publicano. Então, esse tipo de oração aqui não é bom não, né? No versículo 12, ele continua aqui falando das boas ações dele aqui para Deus. O versículo 12 diz: Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Então veja que ele era uma pessoa. Eu não jejuo 2 vezes por semana, né? Nossa, é bastante jejum. Mas a gente vai ver que nessa oração aqui o Senhor não responde esse tipo de oração e não se agrada. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar que quem vai descer justificado para casa vai ser o publicano, né? A diferença entre a oração do publicano e a do fariseu é gritante aqui, tá bom? Então aqui ele fala, né, que ele jejua 2 vezes por semana e que também, além de jejuar 2 vezes por semana, ele dá o dízimo de tudo o que possui, ou seja, das mínimas coisas, né? E quando fala dessas mínimas coisas, eu lembrei lá de Mateus 23, Jesus Cristo dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, a ver que antes o Senhor já tinha, em outros versículos aqui, repreendido os fariseus por causa que eles falavam que pagavam o dízimo do endro, do cominho, das mínimas coisas. Mas eles desprezavam a lei no sentido da misericórdia. Ou seja, ele não tinha misericórdia do publicano, né? Ele se achava melhor do que o publicano. Em outras palavras, ele achava que ele merecia o céu. Enquanto ele achava também que o publicano não merecia o céu. Tá bom? Vamos ver aqui o versículo 13, então, a oração, o contraste dessa oração aqui pelo publicano. O versículo 13 diz assim: E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bom, começando aqui o 13, né? Diz que o publicano, porém, estando em pé de longe. Aqui mostra que que talvez ele não estava nem no pátio onde eram feitas as orações, né? Chamado de átrio ali, átrio dos gentios. Ele não estava nem nessa parte, ele não estava se considerando digno de entrar na presença do Senhor, né? Então ele vai até ali de longe. De longe também significa em segredo, ele não estava ali orando para que outras pessoas ouvissem, mas sim, ele estava buscando perdão dos seus pecados. Veja que a oração dele não é justificando a si mesmo, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu não adultero, nada disso, mas ele está falando aqui dos problemas dele, compartilhando com o Senhor, tá bom? Então ele fala isso aqui. Aqui ele fala, nem ainda queria levantar os olhos, né? Esse sinal aqui de humildade na presença do Senhor. A gente lembra lá de Isaías capítulo 6, né, versículo 5, que quando Isaías vê Deus, ele fica todo assustado, né? Ele não, ai de mim, né? Meus olhos viram um rei, né? Eu habito no meio de um povo de boca e lábios impuros.
Então, na presença de Deus, a gente enxerga os nossos pecados e fica com vergonha realmente, né? A gente não quer estar na presença de Deus, assim como Isaías estava preocupado e não queria estar na presença de Deus quando ele teve aquela visão. E aqui o publicano, a gente vê isso, né, na carne, ele não se considerava digno de ir, de entrar lá no templo ou estar mais perto. Ele falou, de longe ele estava orando, tá bom? Então aqui nessa parábola é muito bom entender que nós temos o fariseu, que era o exemplo de religiosidade para as pessoas da época, e o publicano, ele era excluído, né, da sociedade, tá bom? Ele era excluído ali, tido como roubador, e assim por diante. Continuando aqui, o versículo 14. O versículo 14 começa a explicar assim, ó. Digo-vos que este desceu justificado. Peraí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa no 13 aqui, o finalzinho, né? Aqui, ó. Mas batia no seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse batia no peito é sinal de humildade, né? É um sinal de rasgar as vestes, né? Ou seja, um sinal de humilhação perante o Senhor, né? Entregando a sua vida ao Senhor ali. E ele está aqui, sinceramente, pedindo perdão pelos pecados dele. Então ele reconhece que ele tem esse pecado. E aqui na oração do publicano, a gente vê que ele reconhece que ele necessita de Deus para o perdão dos seus pecados. Já o fariseu, né, ele parece que as obras mectórias, né, ou seja, ele já ganhou o céu porque ele não adultera, porque ele guarda os mandamentos, né, e ele exclui Deus dessa oração no sentido de que ele acha que ele não precisa da graça de Deus. Essa escritura aqui mostra sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nós devemos buscar. Na verdade, embora o fariseu, ele não cite nenhum pecado dele, só está assim engrandecendo ali, todos nós temos pecado, o fariseu também tinha. Por isso que vai dizer aqui, né, no 14, que o publicano, ele desce justificado, ou seja, perdoado de seus pecados, porque ele pediu perdão, ele se humilhou perante o Senhor. Já o fariseu nem sequer pediu perdão pelos pecados, então ele vai descer para casa com os pecados dele ainda, né? Que é o versículo 14 aqui, ó. O Senhor diz aqui, ó, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, né? Menciona aquele, o primeiro, que foi o fariseu ali. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, esse é o fim, né, da parábola aqui. Tem algumas coisas que nós devemos pensar um pouquinho sobre oração, como podemos melhorar nossa oração. Eu tenho uma amiga que um dia ela compartilhou uma experiência comigo, né? Ela disse que foi agradecer o alimento, ela foi colocar, falou, eu vou colocar no micro-ondas aqui, né? Vou colocar ela colocou 30 segundos, eu acho, né? Para esquentar ali. Não lembro se foi 30 segundos ou 1 minuto. E ela colocou para esquentar rapidinho ali aquele alimento. E ela falou, enquanto esquenta aqui, né? Eu vou fazer a oração. Então ela colocou para esquentar lá. E aí ela começou a oração e ela terminou a oração e ela disse que o micro-ondas demorou para desligar ainda. Ela falou, nossa, eu preciso melhorar nas minhas orações, né? Foi muito rápido. Na verdade, não importa o tamanho da oração. A gente vê aqui que o fariseu, ele fez uma oração mais comprida e, na verdade, a oração do publicano foi menor e a oração do publicano foi justificada, né? Ele desce para a casa dele ali com o perdão dos pecados dele, enquanto o fariseu é como se ele não tivesse orado, tá bom? Então, outra coisa para ponderar aqui é que antes de dormir, às vezes, quando a gente vai dormir, já está ali no limite, cansado, e aí você vai orar e se perde em seus pensamentos. Eu não lembro onde eu ouvi, se foi numa conferência, eu até perguntei para algumas pessoas e elas não souberam me responder, que nós devemos orar talvez 1 hora antes de dormir, né? Tira ali 1 hora antes, não estou falando para você ficar 1 hora orando, mas vai orar num horário em que você não esteja tão cansado, para que sua mente possa estar organizada para falar com o Senhor, né? De igual modo, quando você se levanta pela manhã, tem pessoa que levanta e começa a acordar aos poucos ali, né? Então, a pessoa que tem o raciocínio um pouquinho lento quando acorda,
seria bom não levantar e já ir fazendo a oração, porque se perde todo na oração ali, no pensamento que não acordou direito. Talvez deveria levantar, ir em espírito de oração, vai até o banheiro, passa uma água no rosto ali, e depois vai e faz a oração, que é uma oração que você vai estar mais concentrado, né, para entrar em reverência com o Senhor, tá bom? Então eu lembro dessa dica aqui também, de antes de dormir, vai 1 hora antes fazer a oração, seria muito válido. Um desafio para vocês, tá bom? Eu desafio vocês a compartilhar o testemunho de vocês na oração. Compartilha, né, quando vocês for orar, o testemunho. Eu sei, Senhor, que Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Eu sei que Ele vive, que Ele ressuscitou. Preste o seu testemunho para o Pai Celestial, né, e veja como você se sente, tá bom? Então, é esse desafio que eu deixo com vocês aqui. Outra coisa que eu marquei uma pergunta, né? O que você acha de si mesmo? Se Jesus Cristo, né, ele perguntasse para você, por que que eu deveria deixar você entrar no reino celestial? Será que a nossa resposta seria igual a do fariseu? Ah, é porque eu pago dízimo, né? Ah, é porque eu não adultero? Será que essa seria uma resposta adequada? Será que é por isso que você entra no céu? Porque você guarda os mandamentos, né? Bom, nós não conseguimos entrar no céu, no reino celestial, se não for pela expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, devemos entrar no céu sim, porque nós confiamos. A pergunta eu acho que mais adequada, né? A resposta mais adequada seria: eu mereço entrar no céu porque eu confio no Senhor. Eu sei o que o Senhor fez por mim, né? Então, acho que a resposta seria mais adequada do que tentar ficar se justificando como o fariseu fez, né? E sim pedir misericórdia como o publicano, né? Uma pergunta interessante que, quando eu estava estudando aqui, eu pensei nessa pergunta aqui, né? Você se considera digno de entrar na casa do Senhor e participar das ordenanças do templo? É uma pergunta semelhante aqui, né? Você se considera digno, né, de entrar na casa do Senhor, de participar das ordenanças do templo? Sempre as pessoas dão uma engasgada nessa resposta aqui, hein? Anteriormente já é perguntado algumas coisas sobre os mandamentos, e de acordo com os mandamentos que nós respondemos, sim, a gente faz o suficiente para entrar na casa do Senhor, mas é pela misericórdia de Deus que nós entramos ali. É por conta da expiação, é por causa da misericórdia de Jesus Cristo, pela expiação dele, que nós possamos nos tornar limpos e assim oferecer o nosso trabalho ao Senhor, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero indicar um canal para vocês, que é o canal Meu Propósito. Ontem ele compartilhou uma mensagem da conferência comentada. Ele me ajuda muito com o estudo da conferência, né, dos apóstolos. E ele comentou lá sobre mais um discurso da conferência que eu amei a maneira que ele trouxe, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entre lá no canal. Se você não é inscrito no canal Meu Propósito, se inscreva lá no canal e observe lá o conteúdo da conferência, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, o desafio e o convite para entrar no canal do Adriano Pereira, Meu Propósito. Essa mensagem eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.